Olá, eu sou o Martim E eu sou a Milena. e hoje temos como nosso primeiro convidado Marcos Leite. Bem-vindo. Ele, que é dono do negócio próprio, também já teve um podcast intitulado Do Bem-Aja e é cronista de dois jornais, um nacional e outro no Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Começa aqui o primeiro episódio de Uma Pitada de Azul. Um espaço onde as palavras ganham voz, com uma pitada de inspiração. E nós gostávamos então de começar por saber porque é que abriu este espaço aqui na Covilhã, uma livraria café. Muito bem. Primeiro, porque chegou o momento, eu vim para cá para estudar, mas chegou o momento também de trabalhar. E como no Brasil eu sempre atuei por conta própria, como chama aqui em Portugal, desde o dia que eu cheguei eu ficava olhando a cidade e pesquisando o que falta nessa cidade, o que eu posso criar nessa cidade ou inventar nessa cidade. É muito empreendedor, portanto. Muito não, mas sempre fui. Sim, considera-se No empreendedor. Brasil tive uma fábrica de cerveja, então considero que sim. Sim, empreendedor, sim. E criativo também. E não tem nada a ver também com a minha formação, que eu sou formado em contabilidade, né? Mas isso já está no passado. Bom, eu vim para cá para estudar o jornalismo, né? Porque eu tenho muita vontade de seguir escrevendo, então eu queria qualificar a minha escrita e o meu estudo. Isso tem muito a ver também com o meu gosto pela leitura e pelos livros. Então foi uma união assim de interesses. Então eu vi que não havia um local assim que pudesse acolher livros usados, livros mais baratos. Eu sentia que os livros eram muito caros e eu não conseguia aceitar que uma cidade como a Covilhã, com tantos estudantes, com tanta cultura, não tivesse um local assim, como é no caso a Tertúlia. E é um ótimo local e eu cada vez eu acho que falo por todas as pessoas que vêm aqui, nós sentimos-nos mesmo em casa. É um sítio muito acolhedor, não é por ser pequenino, mas é pequenino em tamanho, mas muito grande noutras coisas. Nós sentimos aqui mesmo uma verdadeira casa. E também eu acho que foi por causa disso que escolheu o nome Tertúlia, não é? Por causa de uma reunião entre pessoas. É exatamente digo eu, isso. Tertúlia é também uma canção lá no meu estado, no sul do Brasil, fala muito que fala das nossas tradições. Então, a gente também queria trazer um pouco de lá e a palavra tertúlia é como se pudesse unir a nossa terra, as nossas raízes, com as nossas raízes daqui. É um nome muito forte, tem muito significado para os portugueses e tem muito significado também para os gaúchos. Muito bem. E visto que é imigrante, ou seja, veio para aqui para um sítio que não conhecia, foi fácil a adaptação? Foi, o acolhimento da cidade foi muito bom. Chegamos faz 3 anos e foi muito, muito tranquilo, nenhum choque cultural. Eu diria que uma que outra aresta de colocação seria normal em qualquer outra cidade do Brasil. Eu acho que isso é natural, não é porque é Portugal ou que é num outro país. Ao contrário, eu acho que a gente foi muito bem recebido. Sentiu algum preconceito por parte dos portugueses, da cidade, ou por outro lado, foi muito bem acolhido? Portugal vive um momento de muita imigração. Então, quando a gente usa a palavra preconceito, eu acho que os portugueses até fazem isso exageradamente, achando que o português é preconceituoso. Ele até pode ser, mas é porque o ambiente em que se dá a imigração é entre portugueses e imigrantes. Então, logicamente, vão achar que os portugueses, né, possam não ter alguma tolerância quanto a isso. O que eu não acho verdade. Acontece, a gente sabe, está acontecendo, agora mais ainda, porque existem pessoas dando mais voz para esse tipo de sentimento, né, negativo. Mas se nós trocássemos o português pelo inglês, ou pelo americano, ou pelo javanês, ou por qualquer outro, a sensação seria a mesma, de estranheza. Sim, né? Natural. É acolhermos um povo novo no nosso país, então se calhar daí essa estranheza e não o preconceito, como disse, não é? É por aí. Também já confessou que este é um espaço para jovens, feito para jovens, e também vemos muitos deles a frequentar, como é o caso de hoje.
e gostávamos de saber se, no mundo tão conturbado em que vivemos, se tem algum conselho para eles. Olha, é difícil, seria muito pretensioso da minha parte dar um conselho para os jovens e que pudesse tocar o coração de cada um. É uma pergunta muito difícil, é uma pergunta muito importante, mas é muito difícil. Mas corrigindo um pouquinho o início da pergunta, a tertúlia não é um lugar só para jovens, é um lugar para toda a gente. Eu penso que, ao contrário até do que eu via no Brasil, os jovens aqui costumam ter relações assim de troca, de conversa, de tertúlias, né? Também com pessoas mais velhas, isso também acontece, especialmente na parte da manhã aqui na livraria. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, eu diria aos jovens que busquem conversar também com as pessoas mais velhas do que eu, no caso, velho, mas tem bem mais... Tem jovens a mais. Não, os velhos são os farrapos. Então, eu acho que a conversa, a troca, acho que tem muito para aprender. Aquele dia do apagão, acho que marcou muito isso, né? Que as pessoas tiveram que, em poucas horas, se reinventar. E comunicarem umas com as outras pessoalmente. Que nós não fazíamos isto. É incrível. E já falámos muito da tertúlia, mas como é que é para si, um jovem empreendedor, a conciliar esta vida tão corrida, que eu acho que deve ser uma vida muito corrida aqui o negócio, e porque também traz muitas coisas novas aqui para a tertúlia. Como é que é conciliar isso com a sua vida pessoal? É fácil? É difícil? Desafiante? Hoje a gente vive uma grande falácia da tecnologia. Também. Então, as tecnologias são magníficas, elas facilitam imenso para toda a gente a questão do trabalho. Mas a gente também fica um pouco sufocado de tecnologias e às vezes a gente não consegue dizer não para as coisas. Então essa ideia de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, ela sofre esse impacto por ter muitas facilidades hoje para a gente fazer o que quiser, é muito acessível, temos informação, coisa que no outro tempo não era fácil de se obter. E hoje também, infelizmente, a gente vive uma sensação de que precisa sempre trabalhar mais do que o necessário, porque também os níveis de exigência são cada vez mais altos. O que a gente vai fazer tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. Nós temos aí um ambiente de redes sociais que, de certa forma, nos escraviza. Nós somos uns loucos a trabalhar, e a concorrência... Então, acho que se a gente tiver atenção para isso e querer só ser bom e não ser ótimo, e fazer as coisas com amor, com calma, eu acho que a chance de dar certo é bem maior. A perfeição não existe, né? Acho que ninguém é perfeito. Não é para ser, não é para ser. Não dá para querer agradar a toda a gente, mas de fato buscamos com muita velocidade assim, sermos cada vez melhor, empreendermos cada vez melhor, e é preciso ter cuidado porque a vida não se resume só ao trabalho. Para os jornalistas isso é ainda um pouco mais difícil, porque antes as coisas parece que tinham um horário para acontecer. E agora elas só acontecem quando a gente não pode estar lá para atender. Vivemos também num mundo em constante mudança, em que as pessoas não comunicam, guerras, uma série de coisas que está a acontecer no mundo. O que é que mais o assusta neste mundo contemporâneo? Olha, atualmente o que me assusta é a capacidade das pessoas de aceitarem as coisas passivamente. Pacificamente é sempre bom, tá? Mas passivamente, e quando tem oportunidade de dizer um basta e não um chega, não o fazem, né? E embora, até por ter usado o termo, né? Foi propositado, então. Um trocadilho, nem tudo que é ruim está com A, está com B,
Eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de poder conciliar as coisas. Isso é o mais assustador. Por quê? Porque isso gera polarização, isso gera separação, e a história está cheia de exemplos aqui atrás de mim, né? Tem aqui os livros sobre guerra, onde tudo isso vai dar. Então, querer repetir isso em 2022, vou falar 2022, que foi quando houve a invasão da Ucrânia, é uma coisa no sense, totalmente sem sentido. Então, prefiro voltar mais um tempo e lembrar dos bons tempos. Do John Lennon ali, né? Num mundo sem fronteiras, num mundo sem fronteiras não significa ser sem regras, né? Mas fronteiras no sentido de segregar. Acho que a gente já tem o nosso planeta idade suficiente para agir com mais de forma mais madura e menos infantil. Os governantes, infelizmente, estão sendo muito infantis, como crianças mimadas, e isso dá sempre um grande mau exemplo para essas novas gerações que estão chegando. Sim, esperemos que isto volte a ser como era, um mundo pacífico e sem fronteiras, não é? O mundo é de todos e o planeta também. E portanto eu acho que é assim que nós devemos ver o mundo e o planeta. Ninguém é mais que ninguém, nem nada do género, não é? Muito obrigada por nos acolher, muito obrigada por esta entrevista, mas antes da despedida temos um desafio para si. Acho que o Martim vai explicar, não vai? Um segmento de perguntas rápidas e vai ter que responder às nossas perguntas o mais rápido possível. É um desafio, mas acho que vai ser superado. Vai. Então vamos lá. Perguntas rápidas, uma pitada de curiosidade. Então, livro preferido? O que eu estou lendo. Ok. E é? Agora são 3 livros. Quarto de Despejo, conta a história de uma empregada doméstica, uma favelada do Brasil dos anos 50. Quer dizer, já existia favela naquele tempo, né? Ainda existe, infelizmente. Os problemas, relações familiares. É um livro baseado nos estudos do alemão Bert Hellinger. E comecei a ler para o clube de leitura da biblioteca da UB, A Metamorfose. E tem mais uns assim que eu vou lembrar ao mesmo tempo. Muito bem. Música preferida? São muitas. Uma. Love and Rose. Muito bem. Boa escolha. Que também colocava no seu podcast, no Bem-Haja. Sim. Pois, eu sei, eu ouvi. Portanto, se pudesse escolher um desejo, qual é que seria? Um desejo. Só um? Só um. Voar. Porquê? Para poder ver o mundo de cima. Eu acho fantástico quando assisto esses podcasts no YouTube, né? E vejo eles filmando tudo com drone, como os drones, né? E as imagens de cima são sempre as mais bonitas. Se pudesse escolher e definir a sua vida numa palavra, o que é que seria? Metamorfose. E por último, o lápis azul é? Esperança de dias melhores. Muito obrigada mesmo por nos acolher no seu espaço, que também já é um bocadinho nosso. Eu sinto-me sempre em casa quando aqui vem. É sempre um gosto poder ouvi-lo. Eu acho que é mesmo uma pessoa muito inspiradora pelo que nos transmite. Transmite-nos cultura, mas também muito amor e muito carinho. E eu genuinamente sinto-me mesmo em casa aqui. Vou ficar até ruborizado. E acho que... Não, mas é mesmo real. É mesmo real. Arriscar, a ousadia, acho que também parte um bocadinho destas pessoas que nos inspiram. Eu acho que é isso. Sim, não precisamos aceitar o não sempre como resposta. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.